Olá pessoal, tudo bem? Conforme nós conversamos na aula passada, hoje vocês verão os vídeos sobre probabilidades, onde nós falaremos da definição, de como é calculada uma probabilidade. Também estudaremos as regras básicas de probabilidade e eu vou apresentar para vocês alguns exemplos resolvidos, tá bom? Vamos começar? Ao compararmos uma quantidade de subconjuntos com o número total de subconjuntos possíveis de um conjunto, estamos calculando uma probabilidade. Essa definição ela parece um pouco confusa, não é? Mas vocês vão conseguir entender melhor através dos exemplos. Só para a gente adiantar, para poder calcular uma probabilidade, eu preciso ter, um subconjunto de casos possíveis, ou seja, um subconjunto de possibilidades, e dentro dele eu posso ter vários subconjuntos de casos favoráveis, que nós chamamos de eventos. Então, ao compararmos esses casos favoráveis com o número de possibilidades, nós podemos então calcular uma probabilidade, tá? Então, vamos ver esse exemplo simples aqui que eu coloquei para vocês. Seja o lançamento de um dado com 6 faces. Temos um número total de 6 subconjuntos com um único elemento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no lançamento de um dado, eu tenho 6 possibilidades que eu posso, na verdade, transformar em 6 subconjuntos de um único elemento, tá? Sejam subconjuntos que possuem números pares. Então, eu tenho 2, 4 e o 6. Logo, então, eu tenho 3 casos favoráveis. O cálculo da probabilidade será 3 casos favoráveis para um total de 6 possibilidades. Tá vendo que eu representei essa probabilidade através de uma fração, né? Se eu quiser simplificar essa fração por 3, eu vou obter a fração 1/2. Se eu quiser dividir essa fração 1 por 2, eu vou encontrar o número decimal 0,50. E se eu quiser ainda multiplicar por 100 e transformar em porcentagem, eu vou obter 50%. Certo, pessoal? Nós temos essas 3 representações, então, de probabilidade. Pode ser através de uma fração, através de um número decimal ou então através da porcentagem. Só que para a gente poder entender melhor esse cálculo de probabilidades, nós temos que saber bem esses 3 conceitos: experimento aleatório, espaço amostral e evento. É fundamental que a gente saiba esses 3 conceitos para montar um exercício de probabilidade. Isso vai facilitar muito para vocês. Então, para a gente começar, vamos ver o que é o experimento aleatório. É todo experimento que produz resultados imprevisíveis dentro dos possíveis, que nós chamamos de espaço amostral, mesmo quando repetidos semelhantes condições. Então, se a gente for pensar no dado, que foi o exemplo anterior, se você lançar o dado várias vezes, nós teremos sempre resultados imprevisíveis, ou seja, que nós não podemos prever, dentro do nosso espaço amostral, que são 6 possibilidades. A mesma coisa vai acontecer com a moeda. Se eu lançar uma moeda, eu sei que o espaço amostral da moeda é somente 2 possibilidades, cara ou coroa, mas eu não consigo prever esse resultado antes do lançamento, tá? A mesma coisa também o baralho. Se eu for sortear uma carta de um baralho, nós sabemos aí que o baralho tem 52 cartas, e se eu fizer isso várias vezes, eu não vou conseguir, na verdade, prever o resultado antes do sorteio, ok? Então, o experimento aleatório é todo experimento que produz resultados imprevisíveis. O espaço amostral, ele depende de cada experimento aleatório. Se for um dado, eu tenho 6 possibilidades, tá? Se for uma carta de baralho, eu tenho 52 cartas, 52 possibilidades.
Se for uma moeda, eu tenho duas possibilidades, cara ou coroa. Então, o espaço amostral é um conjunto cujos elementos são todos os resultados possíveis de um experimento aleatório, ou seja, é o nosso total de possibilidades, certinho? E o evento, ele é um subconjunto do espaço amostral. Por isso que eu falei para vocês lá no início que dentro de um espaço amostral eu tenho vários eventos. E aí vai depender, né, do que o exercício me pedir, tá certo? Então vamos lá. Como que a gente calcula uma probabilidade? Como eu já tinha dito para vocês, né, se a gente comparar o número de casos favoráveis de um evento com o número de casos possíveis, eu consigo calcular uma probabilidade. Então, a probabilidade inicialmente é sempre representada por uma fração, tá? Onde o número de casos favoráveis é sempre menor do que o número de casos possíveis. Lembrando que o número de casos possíveis é o nosso espaço amostral e dentro desse espaço amostral é que eu vou tirar o meu evento e aí eu vou saber então o número de casos favoráveis, tá certo? Bom, gente, o campo de variação das probabilidades vai depender da maneira como você vai deixar esse resultado. Se você for deixar em fração, não tem problema, né? Se você for transformar essa fração num número decimal, o campo de variação das probabilidades vai de 0 até 1, tá? Então, não pode passar desse intervalo, de 0 até 1. Não existe probabilidade negativa, vocês vão ver, e nem maior do que 1 para quando a gente deixar esse resultado em decimal. Se eu quiser deixar em porcentagem, o campo de variação vai de 0% até 100%. Aqui também não existe probabilidade negativa e nem acima de 100%, tá certo? E a probabilidade do espaço amostral, ela é representada por P de S, né? Vocês vão ver que o S é a representação do espaço amostral, que é igual a 1 ou 100%, tá certo?